Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com os nossos episódios de E Agora Jung. Eu estou aqui com a minha colega Dani. Nós dois descobrimos que temos muitas coisas em comum, né? A Dani fez Jung, é especialista em psicologia junguiana, é arte terapeuta, né? Professora do IGEP, analista de data, informação. E que mais, Dani? Tem alguma coisa que eu esqueci? Professora, estou na arte terapia agora, desculpa, na psicossomática, Uhum. estudando todos os processos da psicossomática na psique e os processos dos complexos todos, né, que nos tomam. Ah, é membro analista do IGEP, né? E analista de data e informação. Era essa informação que eu queria compartilhar. Eu sou o Mauro, também pode copiar e colar, né? Sou especialista em psicologia junguiana, arte terapeuta, membro analista do IGEP, analista de data e informação e professor do IGEP. No momento que eu estou gravando para debutar, mas quando provavelmente esse episódio for ao ar, talvez eu já tenha debutado. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que a gente estava brincando, que é um tema pop, né? Que é a psicopatia. Apesar de ser pop, né? Ele é um tema muito sério. Ele afeta muitas pessoas, afeta a vida de muita gente. Mas ele é pop porque ele foi amplamente explorado, né? Pela literatura, pelo cinema, pelas novelas, por todo tipo de entretenimento, porque a gente vai explorar um pouco disso, mas talvez porque essas pessoas exercem um tipo de fascínio, né? Elas intrigam o ser humano porque elas têm algumas características muito diferentes do ser humano, vamos dizer assim, comum que a gente encontra. Mas eu digo para vocês, dando já uma pequena introdução, né? Você já deve ter esbarrado com um psicopata na sua vida e nem percebeu. Eu vou dar a palavra para a Dani, que a Dani já escreveu artigos para o IGEP sobre o assunto. A monografia dela de Jung, se eu não me engano, né, Dani, foi sobre o Sim, assunto. sim, Eu vou dar a exato. palavra para ela e depois a gente fica aqui no bate-bola. Isso. Gente, é um prazer enorme estar com vocês de novo e pensar esse termo, esse tema, né, da psicopatia é algo fascinante, porque no fundo, algo em nós é um pouco fascinado por psicopatas, né? Por que será em que essa figura é perversa, malévola, né? Em que vez ou outra a gente encontra por aí? Por que será em que a gente tem esse fascínio pelos psicopatas? E é importante falar em que a gente não vai discutir o aspecto cerebral, da neurociência, a gente não vai muito para esse lugar. A gente vai pensar a psicopatia no aspecto junguiano, ou seja, no aspecto arquetípico, simbólico. A gente vai olhar para esse psicopata lá fora, a gente vai olhar para o psicopata que nos habita. Então, é uma provocação, é um convite para a gente chamar essa imagem arquetípica do mal, da perversão, para a gente, né, conversar com ela, né? E eu acho que é bom da gente pensar por que será em que a gente se fascina por esses psicopatas? Por que que eles são, né, que eles têm esse borogodó que nos encanta, né? E pensando dentro de uma amplitude de Jung, né, simbolicamente falando, tem um cara, gente, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele porque é algo meio impronunciável, mas é Adolf Guggenheim Craig, talvez seja assim que fala. Ele escreveu um livro incrível chamado Eros de Muletas. E nesse livro ele fala profundamente sobre o aspecto da psicopatia, né? Então, e só uma outra coisa, a gente vai usar o termo psicopata como condensador terminológico, né? Porque o sociopata e o psicopata, eles tendem a se aproximar bastante em algumas características. Quando a gente pega, por exemplo, o DSM-5, o CID-10, né, que são as literaturas muito específicas da área, a gente percebe uma aproximação desses dois lugares. Então, a gente vai usar o termo psicopata só para condensador, terminológico para isso, tá? Então, e o Adolfo Guggenheim Craig, em Eras de Muletas, ele faz uma provocação muito importante em que ele diz em que o psicopata, ele é
invadido, ele é contemplado, se é que a gente pode falar, né, nisso, mas no arquétipo do inválido. Então, o que que isso quer dizer? É como se ele tivesse uma espécie de poeticamente dizendo, um aleijamento, né, uma amputação dos sentimentos dele, né? Então, essa invalidez desses sentimentos, deste eros, né? E para psicologia analítica, eros não é sexo, é também. Mas eros, a gente fala sobre uma quantidade de energia psíquica, né, em que fala sobre os afetos, em que fala sobre as relações humanas de uma forma muito mais abrangente. A empatia, o amor, né, os cuidados, então está muito nesse lugar mais amplo, né? Então o psicopata, ele tem uma espécie de uma invalidez, né? Então ele sofre essa espécie de uma amputação simbólica, né, que não é uma amputação de fato, né, é uma sublimação, é um eclipsamento em que isso fica lá no inconsciente, e sendo esse processo, né, onde ele não consegue ter empatia, amor, sensibilidade, ele não reconhece esses sentimentos, o que acende na consciência dele de uma forma muito contumaz é uma necessidade de poder. O psicopata, ele também dialoga de uma forma muito contundente, muito forte, numa busca muito intensa, não só desse poder, mas o poder ele dialoga com os status sociais e de uma realização profundíssima dos prazeres, um pouco mais carnais nesse lugar. Então, tudo em que postura, né, status, poder, prazer, nesses três lugares, ele fica constelado na consciência, e se eu tenho uma consciência tomada, dominada pelo poder, pelo princípio do poder, o que o Jung traz é que na sombra está Eros. Para Jung, Eros e o poder, um é a sombra do outro, um é a contraposição do outro. E na mente dos psicopatas, na psique dos psicopatas, o que está acendido é o poder. Na sombra, amputado, invalidado, está Eros. Então, é nessa dinâmica, né, em que o Guggenheim Craig traz para a gente, né, de uma forma muito rápida, muito grosseira, inclusive colocando aqui, é que essa dinâmica, ela está posta. Então, se eu tenho Eros na sombra, eu tenho uma dissociação profundíssima da empatia, de enxergar o outro, de humanizar esse outro, né? E eu tenho um processo narcisista profundíssimo, olhando, autocentrado, aonde eu é o que vale, é o meu mundo, é a minha vontade, é a minha constituição, mesmo se eu tenho que passar por cima de você. Assim, né, Dani, pensando num ser humano que não tem um Eros deficiente, amputado, esses dois complexos vão existir também. E muitas vezes tem gente que não tem psicopatia, né, que não é um psicopata de fato, mas tem um complexo de poder na consciência e o Eros na sombra. Só que a pessoa que não é psicopata, ela tem a possibilidade de fazer uma conjunção, né? De trazer esse eros mais próximo da consciência e ressignificar a relação com o poder. A questão do psicopata é que essa possibilidade não existe, né? Talvez é por isso que o Guggenheim faz esse sobrenome é difícil, né? Ele faz essa simbologia do amputado, né? Porque não tem uma possibilidade de conjunção, não tem uma possibilidade de integração. O psicopata, ele nasce e morre, né? Com o complexo de poder sempre alocado. Por isso que ele fica nesse lugar tão perverso para gente que não é psicopata, porque não rola, né, essas trocas, né, essa dinâmica, né, essa psicodinâmica de amor e poder que se alternam, ali é sempre poder. Então, todas as relações dessa pessoa são pautadas no poder. Por isso Sim. é uma coisa, a gente estava conversando rapidinho, né? Por isso eles devem exercer esse fascínio, né? Porque
eu falo que deve ser é tão difícil, assim, pelo menos talvez para mim, né? Eu também tenho esse fascínio que eu falo, né? Eu falo de um lugar de observador. Eu adoro histórias de psicopata, personagens, né? A gente vai falar um pouquinho deles, mas é porque eles trazem uma sombra muito grande, né? De pessoas que não têm esse elo, não têm essa capacidade de conexão, né? Com o outro. Verdade. E você está falando desse aspecto de sombra, né? Para Jung, a sombra, ela também é uma questão de ordem moral. E o psicopata, ele é amoral. Ele simplesmente não se importa com as regras. Ele sabe perfeitamente o que é certo, o que é errado, o que é válido, o que não é, né? Todos os aspectos morais e éticos colocados numa situação. Ele sabe de tudo, mas ele não se importa. Então, esse aspecto amoral dele faz com que ele desenvolva uma série de ações, de movimentações e de coragens de se movimentar na sociedade em que, vez ou outra, a gente não tem. Porque a gente tem um aspecto, né, de olhar para a gente, de enfrentar essa moralidade, né? Mas o psicopata não está nem aí. Então, de certa forma, como é que ele funciona, assim, né? Até num esquema meio ilustrativo, né? Claro, a gente está aqui na didática pensando nesse psicopata. Ele vai lá, olha todas as regras sociais, morais, religiosas, éticas, de um aspecto coletivo em que a gente é muito atravessado, né? Só que para a gente, todo esse montão de regras, a nossa consciência vai lá nessa regra, faz essa passagem de olhos, constitui ali a nossa persona, para com que a gente seja aceita na sociedade, e tudo aquilo em que a gente vai reprimindo, né, em que tá dentro do nosso íntimo, mais íntimo, que são os nossos desejos mais lascivos, a nossa inveja, a nossa parte mais escura da alma, em que a gente não quer que a sociedade perceba, a gente sublima tudo isso, joga para a sombra no inconsciente. Para o psicopata, ele olha as regras, ele entende as regras, ele se constitui das regras para burlar essas regras, porque a sombra ela já está tomada na consciência. Então, eu tendo a pensar, né, de que eles têm uma coragem de fazer coisas em que a gente não tem. E o nosso psicopata que nos habita, se a gente pensar no psicopata como uma figura arquetípica do mal, né? Sendo um arquétipo, o mal está dentro de cada um de nós, né? Para Jung, é totalidade, é bem e mal juntos nesse lugar. Então, o psicopata que me habita, olha para o psicopata ali de fora e fala: Nossa, eu gostei dessa coragem. Eu queria ser a Nazaré Tedesco, por exemplo, de empurrar alguém que eu não gosto pela escada e já me livrar desse problema de uma forma dissimulada, né? Então, esse match em que, vez ou outra, a nossa sombra projeta nesse psicopata e, e fica assim com prazer, ele se compraz, né, dessa situação maléfica, perniciosa, da realização de que esse psicopata faz e a gente não tem coragem. Ele se apropria, né, das regras assim com muita maestria e usa elas até para subjugar os outros, né? Só que para ele elas não se aplicam. É bem perverso, né? Esse tipo de é uma mentalidade de poder mesmo. Então é o poder pelo poder, né? Não tem essa uma se a gente for pensar, né? Durante as pesquisas que eu fiz há um tempo atrás, né? E algumas linhas falam que o oposto, como se fosse, a gente fosse traçar um oposto totalmente complementar do psicopata, seria uma pessoa totalmente empata, né? Tem algumas pesquisas que falam do empata, né? Tem gente que é 100% empática, sofre muito porque sempre está vendo o outro, né? Está sempre conectado com o outro. Então é a pessoa que não é que não consegue se conectar ao outro, né? Ela tem, é sempre ela, né? Bem narcísico o negócio, ela só vê ela.
E muitas vezes passa uma vida e não se percebe nesse lugar, porque justamente tem uma sociedade, tem um, né, e que a gente até conversou, né, o quanto os valores também sociais, às vezes, refletem um pouco desse, valorizam, né, alguns comportamentos psicopáticos. Líder, né, tanto que a gente, pesquisas e pesquisas falam que lideranças de empresas, até políticas, né, fazem com que são, vamos dizer assim, beneficiam, né, os psicopatas. Eles gostam de chegar e conseguem chegar a esses lugares, o que significa que o sistema, de certa forma, está calibrado ali para permitir que essas pessoas atinjam esses lugares, né? E o que é mais curioso, Mauro, é que a gente admira os psicopatas. Admira de um jeito muito contundente, né? Então, por exemplo, a política, o campo da política, ele é um lugar onde tem muitos psicopatas, sociopatas, psicopatas, porque eles têm essa questão dessa amoralidade. Então, para eles, quebrar regra de uma forma muito sombria, fazer costuras, alianças, derrubar o outro, espalhar fake news, desviar dinheiro, dar golpes e até, vez ou outra, assassinar um oponente, né, que a gente precisa olhar para isso de uma forma muito realista, está posto. Então, a gente tende, né, vez ou outra, a admirar comportamentos de psicopatas, achando em que eles têm uma coragem, uma forma muito positiva de lidar com as questões. Então, assim, como provocação, né, eu acho que para a gente até ilustrar um pouco da nossa conversa, né, pensando nesse lugar de admiração, se a gente pensar, por exemplo, no Hitler, naquele período onde teve a ascensão muito forte do nazismo, o Hitler, ele tem uma série de componentes psicopáticos, né? Ele literalmente foi um promotor da destruição, do caos, da apropriação do dinheiro, né? Da ascensão do status social, do poder, da morte. Ele foi um líder da morte. Quantas e quantas pessoas não admiram, enxergam esse cara como uma pessoa de coragem, né? Uma pessoa desbravadora, um gênio estratégico, né? Então tem um processo de uma admiração muito profunda, não só naquela época, até hoje. A gente Uhum, percebe pessoas que têm essa afinidade, né? Então, eu queria dar um outro exemplo, por exemplo, no mundo dos negócios, né, no mundo corporativo, é muito fácil da gente achar exemplos psicopáticos. E, gente, eu não tenho comprovação científica do que eu vou trazer, é uma provocação epistemológica, mas, por exemplo, hoje existe um multibilionário em que está colocando muita grana, né, para fazer a colonização de Marte, que é o Elon Musk. Esse cara, ele é sul-africano, né? E ele tem muito dinheiro, por exemplo, que ele poderia para ajudar uma série de causas sociais, para ajudar a própria África, né? Ou para fazer desenvolvimento, de estudo, de ciência, de pesquisa. Mas, sendo um megalomaníaco, né? Com aspectos muito frios, muito calculistas, lidando com questões de amoralidade, um pouco perversa, se a gente for olhar com muito cuidado, a gente admira a atitude megalomaníaca dele de querer colonizar Marte, né? Então, uma parte da sociedade admira ele como se fosse um inovador, um cara corajoso, um desbravador. Só que quando a gente olha para os aspectos, né, da sombra pessoal e familiar dele, a gente vai enxergar coisas bem perversas. Então, o que será em que nós desperta essa vontade de enaltecer esse psicopata, de admirar esse psicopata, né, em que tem por aí? O próprio Coringa, não? uhum. Né? O Coringa do Batman, a gente adora esse personagem. É o Coringa do filme, principalmente, né? Quando o filme saiu, assim, ele veio como uma imagem de um revolucionário, né? E apesar o Batman meio que não aparece, né, no filme, mas o Coringa, eu lembro que na época
ele veio como tipo um revolucionário de uma, vamos dizer assim, de um ser humano oprimido, sofrido, né, que meio que resolve quebrar com todas as regras, né? Só que se a gente for pensar, o pós do Coringa, ele é um cara totalmente amoral, ele é assassino, né, ele explode hospitais por conta da questão da briga dele com o Batman, né? Então, será Ele que matou uma revolução é essa? pessoa, deu um tiro na cabeça em rede nacional, lembra do cara no filme, né? É, um Tipo, ele mata entrevistador, uma né? pessoa em rede nacional. Então, fala, caramba, né? A gente olha isso como uma atitude de coragem ou como uma atitude de loucura? Uhum, Depende do ponto de vista de quem vê, né? exatamente. Então, eu falo que é esse fascínio, né, de uma coisa que o ser humano ordinário, né, o pedestre, né, que a gente fala, do dia a dia, muitas vezes por valores morais, por medo mesmo, né, de ser preso, de sofrer as consequências, não faz. Quando ele vê alguém que faz isso e que consegue se livrar, mas acho que mais do que fazer é se livrar disso, né, é meio que uma projeção desse lado também super poderoso, né? Que o psicopata geralmente chega num lugar de poder muito grande e, gera um fascínio, né? Na gente que não tem talvez essa característica, essa coragem. Hum, Um dos que eu gosto, assim, eu sou noveleiro, né, Dani? hum. A- as vilãs de novela geralmente tem que ter, né? Traços assim. Eu falo que tem as vilãs psicopáticas ostensivas e as menos ostensivas assim, né? Tem tipo a Nazaré ela virou um ícone, né? Porque ela é ostensiva, ela usa vermelho, ela ria, né? Aquela clássica meio Disney, meio Darth Ela virou Vader, meme, né? Virou até meme meme. mundial assim. A mulher é um estouro assim, né? Então ela é mais quase estereotipada assim, né? Mas tem eu gosto muito da Flora também, porque a Flora ela faz uso das regras, né? Se você, eu gosto muito de ver assim a Patrícia Pilar, eu acho que ela fez um trabalho maravilhoso, porque a Flora ela usa muitas regras do afeto, da chantagem emocional, assim, para colocar as pessoas em lugares desconfortáveis e não atacarem ela, né? Então ela odeia a filha, né? Ela passou 18 anos presa por um crime que ela cometeu, mas ela jura que ela não cometeu. Ela quer incriminar a irmã de criação dela, porque a irmã de criação dela, de certa forma, ela sente que a irmã de criação traiu ela, né? Então, para ela faz sentido ela punir essa pessoa de uma forma tão cruel por conta de uma a traição foi que ela casou e desistiu de fazer uma carreira musical, né? Então ela usa essas regras morais, afetivas, de uma maneira muito perniciosa, né? Então ela faz chantagem emocional, ela se faz de vítima, né? E ao mesmo tempo, né, a novela permite que a gente veja pelas costas, a gente vê ela é uma bandida mesmo, né? Ela mata pessoas, ela dá tiro, ela faz conchavos, alianças, ela rouba dinheiro. Ela é uma psicopata bem clássica, né? E uma que foi um trabalho da Glória Pérez, inclusive com a Ana Beatriz Barbosa, né, que ela fez uma psicopata menos ostensiva, que foi a Ivone, né, foi feita pela Letícia Sabatella, que é essa psicopata do cotidiano, assim, é aquela pessoa que chega, que vai entrando, né, ela não tem, vamos dizer assim, um plano maquiavélico, mas é uma pessoa que sempre está identificando possibilidades de se dar bem, de usar as regras a seu favor, né? As regras não se aplicam ao psicopata, mas elas sempre estão a favor dele. Então ela seduz, ela não sente, ela, né, tem uma cena para mim que foi icônica, que ela seduz o marido da amiga e deixa ele louco, apaixonado por ela, e quando ela consegue o que ela quer, ela amarra ele na cama, né, falando que vão fazer uma noite lá de amor e tal. Ela amarra ele na cama, faz as malas, pega o que ela precisa e vai embora e deixa ele amarrado na cama, né? Então é essa frieza assim chocante, né? Que a gente é chocante, mas é fascinante ao mesmo tempo, né? Meio luminoso o negócio. É E além você, da nossa compreensão. sim, você está trazendo uma questão bem importante também, Mauro. Enquanto você estava falando, eu fui atravessada,
A Ana Beatriz, ela fala, Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra bem importante, ela escreveu um livro chamado Mentes Perigosas, é um livro, não é junguiano, mas é um livro muito gostoso de ler e dialoga, né, com essa perversidade dos psicopatas. Ela fala em que só 1% dos psicopatas é que são assassinos, né, são os psycho killers, né? É, em que 4% da população, se não me engano, mundial, agora eu não sei se é mundial ou brasileiro, eu fico devendo essa informação para vocês de uma forma mais precisa, mas 4% da população são psicopatas, e dentro desses 4, 1% só em que são os perversos, né, que são os assassinos. Então, o psicopata, ele é charmoso, ele é sedutor, ele sabe fazer uma leitura precisa daquele em que você gosta de ouvir, de ser. Ele, como não tem um aspecto da moralidade, né, ele consegue te acessar de um jeito em que você não percebe que você está sendo envolvida pelo psicopata, né? E ele tende a te seduzir até sexualmente se ele percebe o seu ponto de vulnerabilidade. Ele consegue te ler de uma forma, te escanear, né? Quase assim. Ele faz um processo de um escaneamento e vai te comendo pelas beiradas e vai te seduzindo, e ele é charmoso e ele é irresistível quase, né? Mas quando ele consegue os seus feitos, a primeira coisa em que ele destrói em você, quando você entra, por exemplo, numa relação com um psicopata, é a tua autoestima. Porque sem a tua autoestima, você fica sem autoconfiança e sem autonomia. Quanto menos autônomo de você mesmo, mais você depende dele, né? E ele não vai ter o menor pudor de te descartar quando você já foi completamente sugada nessa situação. Então, se envolver com um psicopata, você praticamente morre simbolicamente. É uma destruição tão contumaz, é uma perda, né, de eros, né, de uma autoconsciência tão profundíssima em que tem um processo de uma morte simbólica. É muito doloroso envolver com um psicopata e ser descartado por ele. Uhum. No fim, você se relaciona, né? Acho que quando termina, né? Que ele acaba te descartando, você percebe a relação com uma ilusão, né? Então é a sensação de se relacionar com nada, né? Tá? E E para com quem o perverso, né? Não só com o nada, mas é com o nada e com o mal. Uhum. Então, quando você percebe que você está completamente consumida e destruída pelo mal do outro, aí a gente se torna esse grande nada, cai nessa vala, né, desse Sim. buraco. Tem pessoas que percebem que casaram, né? E não é assim, a gente está falando isso, mas não é uma coisa muito apoteótica, né, Dani? Às vezes é um comportamento do dia a dia, assim, que você percebe porque enquanto você for útil, a relação vai estar lá. E não é você ser útil porque você tem uma conta bancária gigantesca. Às vezes você ser útil porque você cuida da casa, porque você cuida da roupa. Eu não lembro exatamente onde, se foi no livro da Ana Beatriz, né, que eu li uma história de uma mulher que, tipo, ela percebeu que o marido era, porque um dia ela passou mal, alguma coisa assim, e ele não se importou, assim. Anos casados, né, e ele era tipo um príncipe e tal. Aí um dia ela precisou dele, de fato, e ele não ligou, né? Aí ela, opa, tem alguma coisa errada aqui. E não é aquela coisa, não ligou porque estava cansado, né, e tal. Era uma coisa meio, uma frieza muito estranha, né? Eu acho que tem também um sinal de alerta aí, né? Então, é isso, assim, não é os casos que a gente trouxe, né, dos personagens são os casos emblemáticos, mas é uma coisa muito mais, esses 4% estão por aí, assim, a gente esbarra com eles, né, no dia a E uma dia. outra coisa que eu acho que é importante da gente pensar, né, Mauro, de que a gente já falou, né, que a sociedade admira os psicopatas e tal, mas vez ou outra, o psicopata, ele resolve problemas sociais
em que ela, a sociedade, não quer ver, não quer agir, né, e joga isso para debaixo de um tapete. E quando esse psicopata age, ela meio que passa um pano, assim, sabe? Então, eu vou dar um exemplo, né? Tem a série Dexter, né? Então, Dexter, para quem não assistiu, é um psicopata do bem. É um psicopata é, clássico, né, em que o pai dele, quando ele era menino, ele já apresentava todas as características de perversidade, ele matava bicho, ele tinha uma dissociação dos sentimentos e tal, e o pai dele moldou ele para canalizar essa falta de empatia e essa perversidade para pessoas más. Então ele, quando cresce, ele entra na polícia e ele só caça pedófilos, traficantes, pessoas muito envolvidas com crime que são maldosas. Ele caça literalmente, ele coloca ali um target na pessoa, vai atrás, plastifica toda uma sala, captura a pessoa, corta, né? O prêmio dele, né, é o sangue da pessoa. Aí ele desmembra essa pessoa inteira, joga dentro de um saco de lixo e descarta no mar. Mas, assim, é muito curioso de perceber que a série, a gente torce por ele, a forma em que a série está constituída, né? Na primeira temporada, tem um policial em que saca em que tem alguma coisa muito errada. Porque o Dexter chega, ele distribui rosquinha para todo mundo, ele é um cara agradável, ele é uma pessoa muito querida dentro do departamento, mas ele é um assassino perigosíssimo nesse lugar, né? E aí, pensando, quando eu assisti Dexter, né, que eu falei, caramba, tem uma coisa da sociedade que valida os atos dele, porque no fundo é um ato higienista, né? Ele está matando, assassinando e descartando, é só bandido. Então, bandido pode, não é um problema, ele livra de um problema social. E aí você fala assim, ah, mas isso é da série, isso é Hollywood, né? Só que você lembra quando, por exemplo, teve o assassinato dos meninos da Candelária? Uhum. Eram 13 crianças em situação de rua que faziam uma super arruaça na frente da Igreja da Candelária, né? E bagunçava ali o processo do comércio, né? Ali também é um lugar onde tem muita concentração de empresas financeiras, né? Pelo menos naquela época, hoje eu já não sei. Então, quando contratam um psicopata para exterminar todas essas crianças, que fez esse processo de assassínio de uma forma cruel, uma parte da sociedade validou, não é, né? Tipo, talvez não assuma isso em voz alta porque pega mal, mas achou muito bom que aquelas crianças, gente, com licença poética aqui, que eu vou mexer numa sombra, aqueles lixos humanos foram exterminados, varridos, o problema foi jogado para debaixo do tapete. Isso é Dexter. Ou que o Jack Stripador lá na era vitoriana, era um período onde a igreja era muito, que ditava as regras, né? Então, o sexo e o corpo eram entendidos como um tabu. E principalmente o corpo feminino, né? O corpo feminino nunca pôde exercer o seu prazer nem nada. E na época vitoriana, acende o Jack Stripador, que só mata, estripa, né? Ou seja, corta o rosto, os seios, tira o útero das mulheres prostitutas. Então, se eu tenho na sombra a sexualidade na época vitoriana, né, esse homem pode destruir o corpo das prostitutas, que são as mulheres gozantes naquele período. E nunca foi capturado. E a gente gosta dele até hoje. Ele está no cinema, ele está na literatura, ele está nos quadrinhos, está no YouTube, ele está em todo lugar. Ele é o cara. Uma vez uma pessoa falou para mim, Jack é o cara. Uhum. Então, assim, isso está revelando sobre o aspecto da sombra social, da sombra coletiva. Eu pensei, eu não sei nem se eu já falei isso aqui, mas é pensar também aí, né, trazendo para a reflexão do psicopata interno, é a nossa relação com a vulnerabilidade, né, com a parte vulnerável, porque os psycho killers, né, geralmente eles têm essa relação, né, você falou do Jack Stripador, mas se a gente pensar no dia a dia, as vítimas
a sociedade, vamos pensar como um coletivo, são as pessoas vulneráveis quem sofrem, né? São os meninos da Candelária, são as prostitutas, são as mulheres trans também têm que se prostituir para sobreviver e são mortas também, né? Então é sempre neste lugar que, no fim, é uma relação de poder. É um estabelecimento higienista, é alguma. A minha cidade, né, que eu vim, também passou por um processo parecido, assim. Teve uma época, lá nos anos 90, final dos anos 90, começo de 2000, que começaram a aparecer muitos meninos de rua na cidade e começaram a importunar as pessoas, né? E importunavam as pessoas e o comércio, pediam dinheiro, faziam pequenos furtos, né? Quebravam vidro de carro para roubar, bem típico, né? De menino de rua, assim, que usava droga e tal. Começou a virar um problema e não tinha solução, assim. Eu não, eu era adolescente na época, eu não sabia, assim, não tinha essa consciência para acompanhar o que estava sendo feito pelo social, pela assistência social da cidade, a cidade muito pequena, né? O que acontece? Começam a matar esses meninos, né? A cidade meio sabia quem era, sabia quem que meio que coordenava, né? Que era a suspeita era que a própria polícia fazia isso, que é muito comum, né? Mas assim, meio que as pessoas meio que aprovavam, né? Tipo, ah, que bom, né? Tá acabando com esse problema, acabou com o meu transtorno, porque ninguém aguenta mais isso, né? Então, então tem uma sombra também coletiva psicopática assassina. Por isso, Claro. né? Só que ela é isso. Ali na frente, na luz, imagina, meu Deus do céu, que horror, estão fazendo isso, né? Eu tenho um caso também que para mim é muito emblemático não chega a ser psicopatia, mas fala um pouco dessa persona, né? Quando eu era bem, isso era bem criança ainda, né? Eu tinha acho que 12 anos. Tinha uma espécie de albergue na minha cidade que moravam pessoas de baixíssima renda. E eu vivia na rua ali, o albergue era perto de casa, e um dia, né, começa um burburinho, chega a ambulância, bombeiro e tal, e, né, vai todo mundo ver o que está acontecendo. Uma pessoa desse albergue parece que tinha, eu lembro que tinha falecido, ou tinha passado mal, enfim, não sabia o que tinha acontecido. A mãe, as irmãs chorando, gritando, aquela coisa assim. E uma professora minha estava lá, ela morava nas proximidades, falando: não, calma, vai dar tudo certo, ele só passou mal, e não sei o quê, tá, né? Aquela bagunça, assim. Levaram o rapaz, que no fim ele acabou morrendo mesmo. Levaram o rapaz e tal, saiu a ambulância e tal. Quando acabou, né, o drama ali, o burburinho, que fomos indo embora, essa professora vira e fala: ai, tomara que morram todos, né? Então eu lembro que aquilo me marcou tanto, assim, eu falei, gente, né? Na época eu nem soube processar, mas assim, uma puta hipocrisia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então é um pouco isso mesmo, assim, Sim. essas pessoas, esses personagens traduzem um pouco esse nosso lado, né? Que tem nós E eu acho também, né? que isso fala muito do aspecto da projeção, né, Mauro? A gente pensando em Jungianamente, a sombra, o Jung fala muito, né, que a sombra não vista individual, né, não processada, não analisada individualmente, ela participa e permeia da sombra coletiva. Então, no fundo, quando um psicopata vai lá e mata crianças, mata trans, mata drogados, né? Então, que são percebidos de uma forma perversa como a escória da sociedade, né? Crianças de rua, né? Claro, né? As nossas crianças são percebidas de uma forma. As crianças de rua é a escória da sociedade. Estou falando de um aspecto sombrio, tá? E aí, essa sombra coletiva, não vista, né, não, individualmente, ela participa e permeia da sombra coletiva. E essa sombra coletiva, ela é projetada nesses psicopatas. Então, o matador de aluguel, né? São essas pessoas em que vão, falam um monte de, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, o tráfico de drogas
é uma coisa muito complexa, muito difícil, muito problemática, né, para o coletivo, inclusive. Alguém vai lá e faz um discurso todo inflamado desse aspecto, mas consome aquelas drogas. Então, é isso em que a gente precisa olhar. E não é visto e analisado em mim, ela projeta, participa e permeia dessa sombra coletiva. Então, gente, falar de sombra dói, não é fácil, né? Sombra é algo em que quando a gente olha para dentro da gente, de uma forma profunda, essa sombra ela tende a nos humilhar, né? A nos causar uma vergonha profundíssima, uma culpa assim que vez ou outra corrói a gente por dentro, porque a gente está olhando para um processo pesadíssimo, né? Um exemplo, né? Eu faço todo um discurso e tenho uma ampliação de um pensamento de que o racismo, por exemplo, é inaceitável. E é mesmo. Só que quando eu examino a minha sombra, né, talvez em alguns discursos que estão muito acalorados na persona, talvez é para esconder um processo de um racista que exista dentro desta pessoa. É nesse lugar em que a sombra opera. É muito profundo. Não é assim, tipo, eu tenho uma personalidade forte, eu falo o que eu penso, eu não estou nem aí. Isso é malcriação. A sombra, ela está num lugar mais profundo, né? Então, olhar para essa sombra é conversar com o psicopata que te habita, Uhum. E né? reconhecer isso é só o primeiro passo, né? Mas é um dos mais importantes, porque a partir daí você passa a dialogar com isso e passa a reconhecer isso como seu, né? E parar de projetar isso nos outros, né? Então, quando a gente reconhece na gente, a gente toma responsabilidade pelo que é nosso, né? E a partir daí as coisas melhoram. E, infelizmente, né? Acho que a Dani concorda comigo nesse sentido, a sombra não acaba, gente. A gente reconhece, é um trabalho contínuo, né? De vida e tal, mas só essa disposição a essa humilhação diária, vamos brincar assim, de confrontar, de reconhecer, é um trabalho necessário para a gente evoluir como pessoa, né? Para a gente buscar também uma melhoria coletiva, né? O Jung fala que se todos nós, né, formos fazendo o nosso pequeno trabalho de formiguinha, a gente vai contribuindo para o grande trabalho do coletivo. Podemos ficar por aqui, né, Dani? Acho que sim, a gente, né, se não fica muito longo o podcast, mas o que a gente queria é te provocar, sabe? Nesse lugar de para você olhar para o psicopata que te habita, né, de uma forma, aqui na poética, tá, gente? Está no símbolo. Uhum, Né? exatamente. Nesse mal que nos habita, porque olhando para esse mal é que a gente vai ter a coragem de dialogar com esse mal, de trazer ele para a consciência, de integrar ele na consciência e dar mais um passo nessa jornada que é esse caminho de individuação em que o Jung fala tanto e que não se esgota, né? Ele Exatamente. dura o tempo da vida. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de passar esse áudio, esse vídeo para as pessoas em que você achem que gostam do tema. Uhum. E vai lá no site do IGEP, leia os nossos artigos, né? E fala para gente o que que você achou, como é que você enxerga essa questão dos psicopatas. Deixa aqui nos comentários para a gente trocar um pouco de informação. Sim, temos um artigo em conjunto, inclusive, né, Dani, sobre o tema. A Dani tem alguns artigos no GEP bem legais sobre o assunto. O podcast está no Instagram, no YouTube e no Spotify. Dá uma curtida, comenta, fala pra gente o que você achou. Se você gostou, se não gostou, se quer ouvir mais, é tudo bem-vindo. Agradeço muito a você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, Mauro.